Olá pessoal, olha eu aqui de novo trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos para o vídeo de Excel na prática, o oitavo vídeo dessa edição. E no vídeo de hoje eu fiz uma tabela aqui para mostrar para vocês como que vocês podem usar as fórmulas do Excel para calcular o desconto do INSS, isso mesmo. Então vamos lá para o computador que eu já vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer. É muito fácil. Bem, pessoal, estou aqui com o meu computador, a planilha já está aqui aberta. Então, nós temos aqui essa planilha de calculadora do INSS. E o que eu vou ensinar para vocês é muito simples. Como é que vocês vão calcular a porcentagem da alíquota, o valor do INSS e a porcentagem efetiva. Essa aqui é a tabela do INSS, é a tabela de valores de 2024. Essa tabela você acha fácil esse valor na internet. Você pode ir lá no Google e digitar tabela de alíquotas do INSS 2024, vocês vão achar esses valores aqui. Aí vocês criam essa tabela. O INSS é calculado de acordo com a faixa salarial e tem o teto máximo, como vocês podem ver aqui. Então, para começar os cálculos da nossa planilha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a porcentagem da alíquota de acordo com o salário. Então vocês vêm aqui de um salário mínimo até 2.666,68 é um valor, até um salário mínimo é um valor de 7,5, de um salário mínimo até esse valor aqui de 2.666,68 é 9%, tem a terceira alíquota que é 12% e o teto máximo que é 14%, certo? Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? Primeiro, nós vamos aqui criar a fórmula que vai nos ajudar a encontrar qual a porcentagem da alíquota que se aplica nesse valor de salário. Então, vamos lá. Vocês vão usar a fórmula PROC-V. Vocês vão digitar o seguinte, olha, igual PROC-V, abre parênteses. Aí aqui nós precisamos do valor procurado. Qual que é o valor procurado? No caso, a gente tem como referência o valor do salário. Então nós vamos aqui na célula C4, ponto e vírgula, e aí nós vamos na matriz, que é a nossa matriz tabela, ou seja, onde estão os valores. Onde estão os valores que a gente precisa procurar? Estão aqui na nossa tabela de alíquotas, do valor inicial ao valor a deduzir. Então eu vou aqui na primeira célula da alíquota e seleciono todo esse pedaço aqui, toda essa tabela de C8 a F11, porque é exatamente aqui que ele vai procurar o valor da porcentagem da alíquota, dentro dessa tabela, de acordo com os valores especificados. Aí depois que eu coloquei esse valor, dou ponto e vírgula, e aí vocês podem ver aqui que o PROC-V ele pergunta o número índice da coluna. O que seria esse número índice? Então nós temos aqui na nossa matriz selecionada 4 colunas. Então a primeira coluna seria o índice 1, a segunda o 2, a terceira o 3 e o quarto o 4. Então isso aqui simplesmente informa para o Excel em qual coluna que ele vai procurar o valor. Então, no nosso caso aqui, a gente quer saber a porcentagem da alíquota. Ela está em qual coluna? Se a gente for contar, olha, 1, 2, 3. Então, ela está na terceira coluna, que é onde está aqui o percentual. Então, o número do índice da nossa matriz tabela é o 3. Então, você vai colocar aqui o 3, certo? E aí, agora, ponto e vírgula, aí vem a correspondência, né? Procurar intervalo. Tem duas opções aí, verdadeiro, que é uma correspondência aproximada, e falso, que é uma correspondência exata. O que cada uma dessas correspondências significa? A correspondência aproximada significa o seguinte, olha, se você não achar o valor exato que eu estou te indicando,
você vai retornar para mim o valor mais aproximado possível. É isso que significa essa correspondência aproximada, né? Ou verdadeiro. E o falso é a correspondência exata. Ele quer dizer o seguinte: olha, você só vai retornar para mim se você achar o valor que eu estou procurando exato. Então, como funcionaria isso? Por exemplo, nós temos aqui a tabela de porcentagem de alíquotas, né? Começa com 7,5, 9, 12, 14. Se eu colocar a correspondência exata, ele só vai retornar o valor para mim se ele encontrar exatamente esses valores. Se ele encontrar, por exemplo, 7,6, ele não vai retornar, vai dar erro. Se eu usar aqui o falso, né, que é a correspondência exata. Agora, quando eu uso correspondência aproximada, por exemplo, ela achou 7,6. Bom, qual que está mais perto de 7,6? Então, aqui ele vai retornar esse valor para mim. Como eu estou indicando aqui nessa matriz, né, nessa planilha, que até 7,5% é um valor e acima de 7,5% é outro, então se der 7,6, por exemplo, ele já vai pegar o resultado de baixo. Então aqui vocês coloquem essa primeira correspondência, verdadeiro. Muito bem, aí é só fechar o parênteses. Dá Enter, pronto. Ele retornou para nós aqui 9%. Por quê? Eu estou com o valor aqui de 1.995,25. Esse valor está aqui na alíquota 2, olha, entre 1.412,1 e 2.666,68. E se eu alterar esse valor, vamos colocar aqui 1.412, que é o valor do salário atual. Ele já retornou para mim 7%. Olha, se eu colocar 1.412,01, ele já pulou para 9%. Então está funcionando aqui perfeitamente a nossa tabela. Você pode colocar qualquer valor aqui. Eu vou colocar esse valor que estava mesmo. Aí, cada valor que você colocar aqui, ele vai calcular diferente. Então vamos agora para a segunda coluna da nossa calculadora do INSS. Então eu já tenho aqui a porcentagem, né? Agora, qual que é o valor que eu vou ter que descontar aqui? Que eu vou pagar efetivamente com essa taxa dessa alíquota aqui no INSS. Então nós vamos criar outra fórmula, né? Só que aí para facilitar, o que é que a gente faz? A gente vai aqui na célula D4, onde a gente criou a nossa fórmula, e vamos copiar esse PROC-V, porque a gente vai precisar dele. Depois eu vou mostrar para vocês por que a gente vai precisar dele. Então vamos lá copiar, Ctrl C para copiar, dá um ESC para você sair, para você não alterar aqui a sua fórmula, né? Como ela está selecionada, se você clicar em outra célula, você vai alterar. Então, beleza, vamos aqui para o INSS. Aqui no INSS, nós vamos chamar a função SI. Vocês já vão entender por quê. Eu já falei sobre a função SI aqui nos nossos tutoriais, aqui no nosso Excel na prática, né, em outros vídeos. Se você não assistiu os outros vídeos do Excel na prática, eu recomendo você assistir. Tem muitas sugestões lá de Excel no meu canal, né, sugestões práticas, inclusive até já obtive retorno, né, de alguns seguidores do canal que algumas das planilhas que eu fiz foram muito úteis para coisas específicas que eles precisavam fazer e não sabiam como fazer. Inclusive, eu fico muito feliz, né, das minhas planilhas estarem ajudando e gostaria de agradecer a todos que seguem fielmente o canal. Toda semana tem vídeo novo, né, e na medida do possível eu vou criando novas planilhas de Excel aqui, colocando para vocês, bem como outros conteúdos diferentes também, né? Mas vamos prosseguir aqui. Para fazer esse cálculo do INSS, nós vamos chamar aqui a função SI, porque ele vai calcular de acordo com alguma condição, né? Então por isso o SI, ou seja, se ele encontrar aquela condição, ele vai retornar para mim o valor que eu estou pedindo. Então o que eu quero aqui? Olha, aqui está pedindo na função SI o teste lógico. O nosso teste lógico aqui, voltando, vai ser aqui o nosso salário, né? A coluna C4, a célula C4. Esse é o valor lógico, que vai ser o valor base para a gente calcular o que a gente quer aqui. Então eu quero dizer o seguinte, olha, se C4, ou seja, esse valor que está aqui na célula C4, ele for menor ou igual, aí você vai colocar aqui o símbolo de menor, que é esse aí, né? Igual, ou seja, se ele for menor ou igual, aí ser menor ou igual ao quê? Ao teto máximo, que está aqui, olha, na célula D11,
se ele for menor ou igual ao teto máximo, né, que é a célula D11, aí eu vou colocar para essa referência de D11, como ela é fixa, né, aí o que vocês fazem? Eu já ensinei isso também. Vocês apertam o F4, pronto, aí você travou sua referência. Você pode copiar essa célula aqui em várias outras funções aqui na sua planilha, né? Você pode arrastar aqui, por exemplo, e recopiar a sua fórmula, que ela vai manter essa referência de D11, que a gente precisa desse valor fixo aqui. Então, nós apertamos o F4 no teclado, né? A tecla F4 para travar aqui a nossa referência aqui de D11. Então vamos lá, se C4, né, que é o salário, se o salário for menor ou igual ao teto máximo, ponto e vírgula, aí aqui na função se pede o valor se verdadeiro. Então se ele for menor ou igual ao teto máximo, o que eu quero que o Excel faça para mim? O que eu quero que a função faça? Então vamos lá, vou colocar aqui de novo a referência do salário. Eu quero que ele pegue o salário e multiplique, né? Coloco aqui o asterisco pelo INSS, né? A alíquota do INSS que está mostrando aqui, né? No caso desse valor aqui deu 9%, menos, aí vem aquele PROC-V que a gente copiou. Aí eu vou dar aqui Ctrl V. E aí fica mais fácil, né? Aí nós temos aqui aquele PROC-V que a gente já tinha feito lá na outra função, né? Aqui na porcentagem da alíquota. A única diferença é que nós vamos mudar o índice da coluna. Então lá no índice anterior a gente tinha como índice o 3, né? A coluna 3, que era de percentual. Só que aqui eu quero saber agora o valor que eu vou deduzir. No caso aqui é a coluna 4. Então eu vou lá. Vamos lá. Espera aí, cliquei no negócio errado aqui. E coloco o 4. Mudei a referência. Agora sim tá certo. Então fica assim, olha. PROC-V, C4, C8, AF11, né, que é a nossa referência. Na coluna 4, verdadeiro, ou seja, valor aproximado. Isso aqui se mantém. Beleza, aí agora a gente coloca ponto e vírgula. Aí eu vou lá no teto máximo, vezes percentual. Isso aqui é o valor se falso, ou seja, se o valor for maior do que o teto máximo, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele retorne o teto máximo. Então, por isso que eu preciso colocar aqui esse ponto e vírgula e colocar aqui esse porém aqui, né? O que eu quero que faça se o valor superar o teto máximo? D11, que é aqui o valor final, vezes o percentual, né? O teto máximo vezes o percentual do teto máximo, menos o valor a deduzir do teto máximo. Então, vai se manter sempre nesse valor. Não vai ter alteração se ele alcançar o teto máximo. Fecha aqui o parênteses. Opa. Fecha o parênteses e dou Enter. Pronto. Ele já encontrou para mim aqui o valor a deduzir. Se aqui tivesse acima do teto máximo, vamos colocar aqui 8.000. Então, ele já calcularia para mim aqui 14%, né? Podem ver que não alterou, permanece o mesmo. Então é isso aí. Então aqui nós já temos aqui a nossa função pronta, né? Deixa eu só conferir aqui se está tudo certo. Vamos ver. Tá, certo. Aí agora aqui vem a porcentagem efetiva do INSS. O que seria essa porcentagem efetiva? Significa simplesmente o seguinte, olha. O valor a ser calculado, ele é de acordo com o salário, né? Por exemplo, aqui nós temos 9%, mas tem a parcela a deduzir. Isso significa que, dependendo do valor que for o seu salário, você vai ter um desconto do INSS,
que você não vai pagar ali efetivamente aquela parcela, né? Por exemplo, não vai chegar a 9%, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui, olha. Primeiro, eu recomendo a vocês usar a função se erro, igual se erro. Por quê? Se o valor estiver vazio, ou se tiver zero, não vai dar erro na sua função. Então você coloca se erro, abre parênteses. Então o que que a gente quer aqui? A gente vai pegar o valor do INSS, que é o valor aqui que está sendo deduzido do INSS, né, descontado lá na folha de pagamento, dividido, coloca a barrinha de dividido, né, pelo salário. Então é o valor do INSS dividido pelo salário. Aí a gente vai ter a taxa efetiva que está sendo descontada do INSS. Ponto e vírgula. Se tiver vazio, não tiver valores, para não se retornar erro, o que eu quero que o Excel me retorne? Simplesmente zero. Fecho parênteses. Peraí. Fecho parênteses. E dou Enter. Pronto. Então, podem ver aqui pelo valor do salário que o INSS efetivo está em 7,9%, por causa da parcela deduzida, ou seja, o desconto que eu obtive. Se esse valor aqui fosse 1.412, o valor está o mesmo, tá vendo? Que eu estou em cima da margem, em cima do limite, até um salário não deduz nenhuma parcela. Se fosse 2.500, a tarifa efetiva seria de 8,2%, né? Ou seja, eu teria 0,8% de desconto. Se fosse 5.000, a tarifa efetiva seria 10,4%, ou seja, eu estaria tendo 3,6% de desconto. Simples assim, bem fácil, bem prático. E se o valor exceder, né, o valor do teto máximo, ele vai se manter sempre nos 14%. Então, feito isso, nossa planilha já está quase pronta. Agora nós vamos fazer uma outra coisa aqui. Nós vamos criar uma outra planilha para a gente poder salvar essa tabela aqui do INSS. Por quê? Porque aqui nós vamos precisar aumentar aqui essa nossa tabela, né? Essa coluna que nós fizemos aqui da calculadora do INSS. Vamos supor que você tem aí 10 funcionários na sua empresa. Então nós vamos precisar continuar preenchendo aqui para baixo, né? Então essa tabela ela não pode ficar aqui no meio da nossa planilha, porque ela vai atrapalhar a formatação da nossa planilha, né? Vai ficar feio também. Então eu sugiro a vocês criarem uma outra planilha, né? Vocês criam uma outra planilha e colocam o nome de alíquota. E aí vocês recorte e colhe essa planilha na outra planilha que vocês tiverem criado, né? Então você seleciona todas as células da planilha e aí você não vai copiar, você vai recortar, Ctrl X. Por quê? Se você copia e cola, as fórmulas vão mudar de lugar e a gente precisa que as referências se mantenham a mesma. A gente precisa só espelhar, vamos dizer assim, essa planilha, né? Essa tabela na outra planilha, só precisamos mudar ela de lugar e as referências vão se manter a mesma e a gente não vai perder. Então você vai dar um Ctrl X e aí você vai criar uma outra planilha, né? Pode ser a planilha com o nome de, por exemplo, alíquota, né? Igual eu criei aqui. Aí você dá um Ctrl V para mandar essa referência para cá, beleza? Aí agora aqui, quando você voltar aqui na sua planilha, percebam que quando você clica aqui na célula, aqui no endereço já inclui a planilha que você jogou para lá, mais um endereço novo, alíquotas e com as referências que estão lá, tá vendo? Então você não perdeu a planilha, isso porque você usou recortar, colar. Se você tivesse copiado e colado, aí você poderia perder essas referências, aí atrapalharia a sua planilha, certo? Então você vai fazer desse jeito. Feito isso, como é que a gente vai duplicar essa coluna aqui, né? Vai colocar as outras informações. Eu vou ensinar um jeito bem mais fácil aqui para vocês. Vocês vão fazer o seguinte, olha, vocês vão vir aqui selecionar a sua planilha, seleciona ela toda, né? A sua tabela de calculadora do INSS. Aí, feito isso,
você vai vir aqui, olha, inserir tabela. Nessa opção você vai deixar marcado minha tabela tem cabeçalhos. Minha tabela tem cabeçalhos. Dá um OK. Pronto, percebam aqui que as suas referências aqui em cima sumiu o título da sua planilha, né? Você perdeu sua formatação, mas não se desespere. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ainda com a sua planilha marcada, você vai aqui em Design. Aí nós temos aqui os estilos de tabela. Você vai abrir aqui os estilos de tabela e vai marcar nenhuma. Clica, voltou tudo, tá vendo? A sua tabela tá do jeito que você criou. Aqui com o nome dos funcionários, matrícula, salário, tudo certinho. E aí o que vai acontecer? Quando você for preencher o próximo campo, aí olha só o que vai acontecer. Preenchemos. Ele já recopiou a fórmula, tá vendo? Já recopiou as fórmulas e todos os campos. Aí você coloca aqui o nome do funcionário, né? Vamos inventar um nome qualquer aqui. Vamos colocar aqui o valor do salário desse funcionário, né? Vamos colocar aqui que ele ganha, né? Por ele ser um cara muito bom de serviço, ele ganha aí 6.500. Pronto. Foi aplicado aqui a alíquota, né? A porcentagem da alíquota, desconto e desconto efetivo. Do jeitinho que a planilha foi preparada para fazer. Interessante, né? E aí cada vez que você for para a linha de baixo, inserir uma informação, vai acontecer a mesma coisa. Só que perceba um detalhe. Como a gente não usou a função se erro aqui na alíquota e nem no INSS, ele está retornando um erro. Isso aqui é fácil de resolver. Você vem aqui, né? E entra com a função se erro. Aí lá no final você põe o que você quer que ela retorne se tiver um erro. Você quer que fique em branco, por exemplo. Fecha parênteses, dá Enter, sumiu o erro. Você pode fazer assim em todas. Mesma coisa, né? Se erro, abre parênteses. Viu? Então você faz isso nas outras, vai dar da mesma forma. Aí agora quando você for inserir um novo valor, ele já vai vir sem o erro, que você corrigiu a fórmula de cima, né? Então é bem simples, né? Depois aqui você pode... Aqui, ó, como nós corrigimos, as outras já estão corrigidas, tá vendo? Você corrige uma, ele corrige automaticamente as outras, porque está no formato de tabela. Bem simples, bem prático. Você não precisa ficar criando uma tabela completa, uma coluna completa, com todas as linhas que você precisa. Você simplesmente vai formatar como tabela e à medida que você for inserindo os campos, ele vai criando automaticamente para você e repetindo o que você fez em cima, né? Bem fácil, bem prático. Espero que essa planilha tenha ajudado vocês aí no seu dia a dia. E tanto essa planilha quanto a que a gente criou na semana passada, né, que eu mostrei aqui no Excel na prática 7, se você chegou a fazer, a testar essa planilha, eu recomendo vocês aguardarem, porque em vídeos futuros nós vamos usar aqui algumas dessas planilhas que a gente está criando, né? Igual no Excel na prática número 7, eu mostrei para vocês como criar feriados, né? Como calcular feriados no Excel, de forma bem prática, né? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Aí já tem uma outra planilha pronta, espero posteriormente estar trazendo ela aqui para vocês, né? Assim que eu gravar o vídeo, eu vou estar postando aqui para vocês. E aí, pessoal, gostaram da dica da semana? Ficou bom o vídeo do Excel, as explicações, ficou fácil de entender? Espero que seja útil para você no seu dia a dia. Posteriormente estarei colocando mais vídeos aqui com outras dicas de Excel para vocês, além de outros conteúdos que eu postarei aqui também no canal. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o apoio que tem dado ao canal por estarem assistindo aos nossos vídeos, né?
E na semana que vem estarei aqui novamente com mais um conteúdo. Uma boa semana para todos e até o próximo vídeo.